Gentileza no pensamento. Você está sendo gentil com a sua energia, com a sua vibração, com aquilo que você está emitindo, vibrando? Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, 8 ou 8 da manhã. Giselda Galvão, consultora, retornando aqui agora na live, porque, Lorene, querida, a conexão aqui tá dando problema desde ontem. Vamos ver se vai segurar. Eu dei uma mexida ali no Wi-Fi, liguei, vamos ver se vai colar. Senão, eu vou ter que entrar em contato com a operadora. Então, Lorene, pois é. Então, eu tava falando que fiquei muito feliz, né, da sua mãe ter esse relato que você deu, que a sua mãe melhorou das dores todas que ela tinha. Mas eu falei, não, fala com ela para não sumir, né? A pessoa faz uma sessão, dá uma virada de chave incrível, mas não quer aprofundar, não quer, né? Fala com ela. Recado meu, viu? Para ela não largar, não. Tratar logo de fazer outra sessão pra gente dar, porque até que a engrenagem restarta, né? Movimenta, é bom dar uma força nesse motor aí. Ô, gente, tomara que a live continue, né? Que a internet não caia. Agora você entendeu, né? Falei de novo. Ai, gente, olha, o estado vibratório, né? Qual que é a gentileza que você tá tendo com o seu estado vibratório, com o seu estado energético, consciencial? O que você tá emitindo? Preciso... Pois é, menina. Milagre, você sabe que a gente faz... Milagre até que acontece, mas a pessoa tem que insistir também, né? É um processo, né, Lorene? É um processo. Eu considero um processo milagroso. Os resultados que eu tenho com esse trabalho meu, eu considero um resultado milagroso, diferenciado. Entendeu? E vamos que vamos, né? Gente, essa internet tá me deixando apreensiva. Mas eu acho que vai. Parece que vai. Vamos ver. Então, essa gentileza, né? Naquilo que a gente está emitindo, naquilo que a gente está pensando. Isso tudo é escolha. A gente acha que não, eu não tenho controle sobre os pensamentos. Claro que você tem. Agora tem que treinar, né? Porque a gente foi treinado, adestrado durante toda a vida a deixar a mente te levar para onde ela acha que deve te levar. Como isso é uma programação, ela sempre vai te levar para o coletivo, para a programação coletiva. Medo, escassez, sofrimento, trauma e drama, que mais? Me conta aí, que mais? Tô vendo aqui, minha gata tá que sobe e desce ali um muro. Ela percebeu que tem uma pessoa trabalhando ali na chácara, ela já voltou correndo, já foi se esconder. Mas é a personalidade da medrosa até não poder mais. O gato preto, o Bento, já chegou lá, já chegou perto, porque ele já esteve aqui ontem, já viu que não tem problema. Dá uma chegadinha assim e some, mas... Ô, gente, é muito engraçado essa coisa de personalidade, né? E olha, eu vou dizer para vocês, o que eu tenho visto hoje veio à tona, né? Nos últimos tempos, o assunto a questão da personalidade narcisista, né? Esse tipo de comportamento, né? E que é muito mais comum do que a gente pensa e é uma coisa que tá... Eu não sei falar, mas parece que espalhou muito. Se teve, mas a coisa foi se espalhando de uma forma um pouco interessante demais, né? E eu tenho visto muito isso nos meus atendimentos. Pessoas que estão aprisionadas, né? Gente, é uma teia. E eu conheço isso de perto, que eu também já passei por isso. Não foi pouco, não foi muito. É uma teia, porque ela tem várias nuances, né? Cada situação é uma situação. Mas é uma teia que você vai sendo enredado e você vai, obviamente, atraindo, ajudando a tecer aquilo, porque tem carências, dificuldades, porque tem
veio de relacionamentos ou realidade familiar disfuncional, né? Família muito disfuncional. Essas famílias bravas mesmo, complicada e tudo, que ocorre, né? E aí a pessoa vai se enredando numa teia. É igualzinho, gente. É como se fosse tecendo aquela teia e é um emaranhado. E a pessoa fica presa naquele emaranhado, cheia de culpa e preocupadíssima, sofrendo absurdamente por conta do controle do outro, né? Do personagem lá do narcisista, perfil narcisista. E a pessoa vai ficando num controle e ela vai sendo abusada e ela se permite ser abusada. É um negócio bravo. Quem tiver aí me fala se tá ok a internet, se tá tudo bem. Parece que normalizou. Ontem eu ia fazer esse movimento, acabei esquecendo à noite de desligar, né? Às vezes só de desligar, desconectar um pouco o Wi-Fi e voltar já melhora. Ah, que bom. Oh, que bom. Normalizou então. Precisava só desconectar, de vez em quando tem que dar, parece que dá alguma interferência na fibra ótica, na conexão, né? Bom dia para quem tá entrando. Então, assim, gente, a gentileza do estado vibratório nosso não quer dizer, como que eu tô falando sobre comportamento, a incidência muito grande de comportamentos, relacionamentos com narcisismo, né? Pessoas com as personalidades narcisista. Isso é uma coisa muito frequente, tá ficando assim absurdamente presente, né? No dia a dia e nas minhas sessões, pessoas que me procuram e tudo, é bem interessante. Então, assim, o que acontece? A questão da gentileza, a gente acaba confundindo gentileza. Eu estou falando hoje sobre gentileza energética vibratória, gentileza nos pensamentos, nas emoções, né? A gente confunde gentileza com ser bonzinho, legalzinho. Então, o que acontece? Bom dia para quem está entrando. Então, o que acontece? A pessoa, ela entra num relacionamento porque o comportamento do narcisista, dessa personalidade, ele primeiro, ele traz, né, toda uma atração mesmo, uma sedução, uma coisa, ele traz tudo que aquela pessoa, toda a carência dela, tudo que ela tem dificuldade, ele vai lá e abastece. Aí gente, é impressionante o processo. Vem, enreda, né, atrai e sequestra a pessoa, sequestra a atenção dela. Ela tem que ficar permanentemente cuidando da relação, cuidando da pessoa. Ela tem que... É uma aranha, eu falo que é uma teia que vai sendo tecida em volta da pessoa e a pessoa não se dá conta. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, ela começa a viver em função daquele relacionamento, em função daquela situação, seja ela qual for. Exigências, né, muito altas e muito... A pessoa vai criando vai baixando a estima do outro, vai reduzindo o máximo o outro, deixando ele bem pequenininho, e o narcisista, ele vai crescendo, ele vai dominando. Gente, é uma situação de dominação. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma culminância, vamos dizer assim, de relacionamentos que não foram resolvidos, situações, pessoas que não se trataram e que aí nos relacionamentos conjugais, amizade, familiares, normalmente isso se dá muito comumente, né?
o pai ou a mãe e o filho ou a filha, né? Marido e mulher, ou um ou outro tem aquela personalidade. E são pessoas assim muito legais lá fora com todo mundo fala assim: nossa, eu não acredito, Giselda, como que você pode separar dessa pessoa maravilhosa? O casamento que era dos deuses, todo mundo morria de inveja. Uau! E é assim. Você vai sendo enredada. Quando você assusta, você não tem vida, você não tem paz. Gente, isso vai corroendo a sua alma num nível tal. A pessoa, ela tem uma dominação, né? Ela vai tecendo a teia da dominação e muita mentira no nível assim. Às vezes são mentiras muito sutis. A pessoa tá te controlando o tempo todo, te manipulando. E ela manipula o externo, porque para o outro lá fora, para as relações, porque o narcisista normalmente, porque gente, isso tem nuances, a gente fala narcisismo assim, mas a gama é muito grande, né, de envolvimento, essa teia, ela tem várias nuances, cada um tem a sua forma, né, de espelhar isso, de emanar isso, de atuar dessa forma, mas é um controle. É um controle, assim, bem... E aquele negócio, a pessoa que está sendo envolvida, ela tem que se curar. Ah, por que acontece isso? Porque a gente tem que se curar. E essa questão de você estar envolvido com uma personalidade narcisista, seja companheiro, companheira, pai, mãe, irmão, sei lá, amigo, essa dominação, ela ocorre porque você permite, porque você atrai isso, porque vamos dizer assim, a grosso modo, que o universo está te propondo para ver se você sai desse bonzinho que você é, parar de viver em função do outro, parar de viver projetado no outro, dando relevância e tanta importância só para o outro, e você não se vê, não se enxerga, sua autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Entende? É uma demanda mesmo que o universo faz para ver se você acorda. Gente, tem uns barulhos no fundo aí, que tem uns pedreiros aí fazendo uns barulhos. Não tem jeito. Então, meus amores, a pessoa ela vai se envolvendo e ela vai ficando aprisionada nessa teia. É um emaranhado mesmo, que aquilo vai envolvendo a pessoa. Normalmente a pessoa ela desenvolve essa personalidade e ele trabalha muito a nível de aprisionamento emocional com a pessoa. Ele gera um aprisionamento afetivo, ele gera muita culpa na pessoa, ele manipula. Gente, é uma manipulação gigantesca. A gente chama isso também, tem um comportamento do gaslight, né? A gente fala, narcisista hoje, a gente fala mais na expansão de consciência do gaslight. É aquela personalidade dominadora, ela cria um monte de uma ficção, né? Ela vai contando, ela vai criando uma narrativa mentirosa, que não é verdadeira, em volta, em torno da pessoa. E a pessoa vai sendo aquele tecido, aquela teia de aranha, a pessoa vai ficando toda aprisionada. E quanto mais o tempo passa, mais o aprisionamento cresce, a pessoa fica às vezes mais cega. Agora, o sofrimento de quem está dentro da teia, a gente olha, a gente não é brincadeira, a pessoa sofre, mas sofre mesmo. Nossa, eu tenho visto estados de sofrimento gigantescos. E tem hora que vira ioiô, né? Quando é relacionamento afetivo, que tem a questão, vamos separar, vamos voltar, a pessoa fica igual um ioiô, ela vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Ela separa e volta. Por quê?
Porque ela não está curada. Enquanto ela não se curar internamente, ela não vai conseguir romper isso. E exige, vamos falar assim, um certo esforço, uma dedicação interna da pessoa. É uma dedicação que a pessoa tem que ter com o processo de autoconhecimento e de liberação dela. Entendeu? Então, isso tudo acontece de uma forma, às vezes é sutil. A pessoa que está dentro da teia, envolvida nesse tipo de relação, ela não vai perceber. Às vezes ela passa a vida inteira para perceber isso. As pessoas do lado de fora, algumas... É comum você ter pessoas fora que estão vendo muito daquilo, estão percebendo, às vezes é muito sutil. Mas algumas pessoas às vezes percebem, às vezes a coisa é muito gritante e todo mundo percebe. Agora o que a gente vê é o seguinte, cada um dentro da sua conveniência, que você está dentro de uma família, se é um casal e tem filhos, aí vai aparecendo também, vai acontecendo de uma forma assim, dentro da dinâmica da família, né? A dinâmica dos conflitos, né? De toda a condição de cada contexto das pessoas envolvidas. Então, o que eu tenho visto é pessoas acordando aos poucos, vendo. Às vezes eu sou, dentro da sessão, né? Eu passo a informação para a pessoa. Às vezes a pessoa já veio uma vez, já começamos a trabalhar. Aí numa outra sessão a gente consegue aprofundar mais, eu vou tendo mais espaço para trazer com clareza para a pessoa o que está acontecendo com ela. Às vezes, já acontece às vezes, né, da pessoa ficar um pouco chocada e envolve muito afetividade, né? Principalmente quando você vê às vezes, né, relacionamento mãe e filho e tal, é um negócio bem complexo, não é fácil, não é a minha predileção de tratar, porque é forte, o negócio não é brincadeira, mas é necessário, né? Então, como eu ia dizendo, hoje o tema da nossa live é sobre a gentileza dos nossos pensamentos, nosso estado vibratório, energético. Então a gente confunde gentileza nesse sentido com ser bonzinho. Então o que acontece? A pessoa, você pode perceber que mas assim, é gigantesco. Toda pessoa normalmente que está envolvida com um relacionamento narcisista, de qualquer instância, tipo, essa pessoa tem ela tem um ser bonzinho. A gente fala ser condescendente com o outro, né? É a pessoa que muitas vezes ela cria o hábito, uma forma de defesa dela, eu já fui muito assim, sabe? De desculpar tudo que o outro faz. Quando a pessoa tá num relacionamento nesse nível narcisista, que tem um relacionamento que o outro tá controlando ela, a gente vai dando tudo que é desculpa pra gente mesmo, a gente vai criando camadas, né? São mentiras que a gente vai vivendo, mentiras anexadas. A gente vai anexando um monte de mentira na situação, na história. A gente vai contando uma narrativa de justificativa o tempo todo, para justificar aquele controle e a nossa submissão. Só que isso tudo é muito sutil, cada um, né, percebe da sua forma, cada um tem, vamos falar assim, os anzóis, né, que estão nos aprisionando na situação, o link, né, é como se fosse se a pessoa tivesse lançado naquela vara de pescar, né, ela tem a linha, né, a linha, na ponta da linha tem um anzol. E o que é o link? O que é o anzol na relação narcisista? É a questão emocional, e não é só emocional, não.
sempre no final das contas, tá tudo ligado com o emocional. Mas ali tá o quê? Em camadas mais explícitas, assim, tá o quê? Muitas vezes a questão financeira. A gente vê muitos casais onde um está linkado com o outro o outro tem uma dominância financeira. Apesar das leis, de tudo que acontece, né? A pessoa está linkada com o outro em função financeira, porque ela não se acha capaz. Sempre no fundo vai cair na questão da autoestima, na percepção distorcida de si mesmo, de se achar incapaz, de se achar impotente diante da vida, de situações, para criar dinheiro, para fazer as coisas sozinha. A pessoa se submete ao longo de, às vezes, de muito tempo com um relacionamento desse, porque ela se sente confortável, ela acredita que o outro está protegendo, ele está fazendo um monte de coisa que a pessoa não está querendo fazer, porque no final das contas não tem vítima. A pessoa que está enroladinho na teia, né, ela tem um monte de conveniência ali, e muita conveniência que ela nem ela se dá conta. Isso é natural, né? A pessoa está inconsciente na situação, ela não se dá conta do que está acontecendo, entende? Mas aí a gente que está de fora, né? A pessoa está narrando, você está vendo, você está atendendo a pessoa, uma sessão, 2 sessões e tal, aí você vai vendo, você fala, epa, a pessoa está em estado de sofrimento. Gente, tem pessoas que eu atendo aqui, mas num estado de sofrimento agudo. A pessoa chora, descabela mesmo, né? Dentro da sessão, ela está em estado de sofrimento. E quando ela vai adquirindo consciência do que está acontecendo, mais lucidez, né? Mais clareza, ela vai conseguindo dar uma distância, aos pouquinhos ela vai dando uma distância emocional. E ela conclui, ela só se liberta. Um dos aspectos da liberação é ela se dar conta de que o sofrimento está muito grande. Ela escolhe no momento que ela fala, não quero mais, né? Passar por isso. Está muito desconfortável. A pessoa tem que sofrer muito para sair do relacionamento narcisista normalmente. Porque o narcisista, na dominação dele, isso também, assim, de uma forma, às vezes vamos dizer, objetivamente, proposital, arquitetado, às vezes nem tanto, mas ele sempre vai dominar alguém que ele percebe que é mais fraco, que é fácil de dominar. O narcisista, ele não vai querer, né, se relacionar em qualquer nível com uma pessoa mais forte, a não ser quando é caso, por exemplo, pais com filho. Aí é diferente, que o filho, quando ele percebe que o filho é mais forte, é grandioso e tudo, ele vai fazer de tudo para tirar a autoestima, a condição, para minar, cercear aquele filho ou a filha, né? Vai fazer de tudo para, tipo, botar limite o tempo todo para não deixar que aquele ser se expresse, se coloque, expanda, apareça. Não pode, porque aquele pai ou aquela mãe, eles não admitem, sob hipótese alguma, que aquele filho seja a grandeza que ele é. Esse nível, quando envolve família, assim, nesse nível de pais e filhos, eu considero que realmente é a posição mais delicada. Porque aquele pai e aquela mãe não vão deixar, você não vai poder deixar de ter aquilo ali, não vai, sempre vai ser pai e mãe, serão seus pais. Agora, porque também o afastamento é tudo muito delicado. A pessoa realmente é um desafio muito grande que ela tem que se curar. E normalmente quando a pessoa não se cura, não consegue se curar, ela vai ficando bastante adulta, vai pra vida, e aí ela vai, às vezes acontece dela atrair também um relacionamento conjugal com um narcisista. Gente, isso assim,
é uma bola de neve. Isso é uma coisa que enquanto nós não nos curarmos, enquanto a gente não fizer um processo de autoconhecimento e mergulhar profundamente em nós mesmos, nós não vamos mudar essa realidade na nossa vida. Você vai praticamente pulando, né? De um para outro. Você sai de um relacionamento desse tipo conjugal, familiar, você cai no conjugal, você cai nas relações, olha, sócio, é uma coisa muito louca, tá? Então, assim, é uma situação que a gente pode dizer que é um processo de resgate de poder interno, há uma necessidade de a pessoa primeiro tem que ter consciência do que está acontecendo. Ela consegue, aos pouquinhos ela vai se afastando, sabe, dando uma distância e enxergando o contexto com mais clareza, né? Ela ter gentileza com ela mesma. Não adianta ser gentil com o outro e não ser com você mesmo. Ser gentil e fazer as escolhas, né? E escolher se, né? Eu escolho continuar vivendo dessa forma, né? Autoconhecimento é fundamental e ter clareza da situação. Ter alguém, um terapeuta, alguém que te mostre com clareza, te mostre assim, não é que te mostre, estimule você a perceber sobre um outro ponto de vista, um outro ângulo de visão. Porque o ângulo de visão de quem está dentro do emaranhado, da teia, é gigante, viu? É fogo na roupa. E é mais difícil, né? Porque quando a pessoa está de fora é muito mais fácil de ver. Só o estado de sofrimento que a pessoa fica, né? E você ter que dizer para ela que isso tudo é uma escolha, que tem pessoas que sofrem, nossa, é bravo, viu? Existe, a gente muita definição dos papéis, né? As pessoas estão vivendo a definição do papel social, familiar, e não o que realmente é dentro do coração dela. E aí a gente às vezes vê, né, um afastamento muito grande de familiares, né? E as pessoas não entendem por quê que um filho ou uma filha se afasta tanto, às vezes, de um pai ou uma mãe, e que vão fisicamente mesmo procuram estar morando numa certa distância para poder sobreviver, né? E aí a pessoa é muito julgada, julgamento para todo lado, ou a pessoa se separa, sabe, assim, no final das contas, quando a pessoa se dá conta de que ninguém à volta dela está interessado no bem-estar dela verdadeiro, nem filho, nem ninguém, às vezes é uma separação de um casal, um é narcisista, o outro não aguenta mais. Gente, eu já vou avisando, só se você quer alguém que vai te aprovar, vai falar que legal, que bom. Não, pode preparar, porque as pedradas vão comer solta. Bota no paredão e manda descer munição. É isso, né? E nós vivemos num país latino-americano e o latino é do jeito que é mesmo. Trauma e drama, novela mexicana assim, uau, daquelas assim, bem forte. E aí fica aquele vucu-vucu. E aí a pessoa, olha, se a pessoa não sair do trauma e drama, se ela não perceber que ela precisa se equilibrar emocionalmente, sair desse processo de ser arrastada pela emoção das situações, ela tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, de expansão de consciência para poder sair. Porque ela vai enfrentar tudo que é tipo de agressão, de acusação, vai doer muito. Principalmente, rola de tudo. Aí a pessoa tem lá N filhos, tem um que apoia, que consegue enxergar, tem um outro que fala, não, que é do lado do nascido. Gente, é um ringue. É um ringue de, né? Você tá ali no ringue e tá todo mundo em volta
vai, né? Gente, eu fico olhando, é isso aí. E isso vai doer, dói porque principalmente quando são aqueles relacionamentos que a pessoa, ninguém sabe o que acontece, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. E mesmo que souber, nós temos que encarar que a grande maioria das pessoas não estão interessadas no nosso bem-estar. Então, ser gentil, né, com seus pensamentos, seu estado vibratório, é muito importante você ser gentil o tempo todo com você mesmo em primeiro lugar. Aprender a dizer não. Ser gentil é dizer não para o outro, é pôr limite no outro. Né? E quando o outro te chama para dentro do ringue, você ter percepção de que ele tá te chamando pro ringue, aí você escolhe se você quer entrar na pancadaria ou você escolhe continuar vivendo sua vida, cuidando na leveza, assim, feito eu tenho aprendido a escolher cada dia mais. Não adianta me chamar pro ringue, vai ter que botar o outro lá, ou então vai ficar lutando com o vento lá sozinho. Que eu, com a própria sombra, eu sempre falo. Pessoa quando me chama pro ringue, normalmente não dá, eu nem falo e tudo, mas normalmente eu penso, você vai brigar com a sua sombra, comigo não. De jeito nenhum. Tem que ter clareza, né? Tem que ter clareza. Você tá louco. Eu tenho consciência de mim, né? Eu já pulei muito pra dentro, uau! E não é brincadeira não, é um atraso energético gigantesco, porque é luta de titã, né? É de titã. Nossa, hoje eu olho e falo, gente, que espaço que é esse, né? Que a gente às vezes entra ou já entrou, não me fazendo de errado, mas era o que eu dava conta, né? Nossa, se eu entrasse pra dentro, uau, é carnificina, energética, né? E nossa, de jeito nenhum, imagina, vou abrir um negócio desse, uau. Hoje eu já entendo energeticamente, né? Porque numa guerra dessa, os portais que abrem, a dominação, assim, nossa! É coisa de maluco mesmo. Tá dando pra entender o que eu tô falando, gente? Ou não? Fala aí pra mim. Alguém aí já viveu em alguma instância, alguma situação com um relacionamento abusivo? Vamos falar assim, relacionamentos abusivos? Me conta aí. Então, assim, essa gentileza, a gente acha que é ser bonzinho com o outro, não, é pôr limite, sempre preservar. Então, assim, chamou pro ringue, vai pro ringue sozinho, né? Deixa a pessoa, né? Você não tem que reagir àquilo. Não precisa reagir. Deixa a pessoa brigar com a própria sombra dela. Deixa ela brigar sozinha. Eu deixo brigar sozinha. Eu não vou gastar energia, imagina. Nem. Né? Não é por aí. E com presença, consciência, né? A gente ter percepção do que está acontecendo. Então, quando eu estou presente, eu observo tudo. Quando o outro me traz alguma coisa, eu observo. Agora, tem hora que dá todo mundo escorrega, né? Todo mundo... Nossa, tem hora que... Isso é natural, né? Faz parte do show, não faz? É isso aí. Então, assim, essa gentileza que a gente tem com a gente mesmo, em primeiro lugar, autoconhecimento, percepção, saber... Olha, quando eu comecei a entender, né, que eu tinha que escolher o que era, o que não era, porque eu não tinha nem consciência de que eu tinha escolha. A gente não tem consciência. Eu comecei, há muito tempo atrás, percebendo que eu não queria pra mim. Aí foi, sabe, eu comecei assim, falar o que eu não escolho pra mim de jeito nenhum. Aí eu fui olhando, e um dia eu lembro, isso já tem, né, tem uns 15 anos isso, eu escolhi, mas gente, eu escolhi veementemente, foi uma coisa, eu não tinha ainda clareza,
das coisas como eu tenho hoje, mas eu escolhi lá do fundo do meu ser, do âmago da minha alma, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Agora, o conceito de felicidade é que aí as pessoas vão, né? Para mim, ser feliz é ter paz, ter realização, estar em paz consigo mesmo, conseguir ter uma vida equilibrada, né? Ter equilíbrio, relações equilibradas, ter uma vida que funciona para mim, fazer aquilo que eu vim para fazer, colocar minha voz no mundo. Cada um escolhe, mas eu falo, eu escolho ser feliz. Então, quando eu escolhi ser feliz, eu desescolhi a infelicidade, a raiva, a briga, a confusão. Eu desescolhi. Agora, se precisar de pôr limite em alguém, realmente a coisa for, né? Ao vivo e a coisa assim, papum, a gente faz. Faz. Com muita facilidade, né? Mas sem entrar no ringue, sem entrar na pancadaria, ficar reagindo. Agora, realmente, a forma, sempre que é possível, a gente tirar a nossa energia do campo e deixar a pessoa sozinha com a confusão dela, é a melhor coisa que você faz. Você vai poupar um monte de coisa. O desgaste energético é muito grande. E eu tenho percebido a cada dia que o desgaste energético tem sido profundo, as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo no sutil está muito intenso, para mim está materializando demais. Pensamentos, sentimentos, emoções, a gente tem que ficar vigilante, presente, consciente o tempo inteiro, por favor. Prestem, estejam presentes com vocês mesmos o tempo todo. Procura, exercita isso. Consciência de si, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Isso é um processo de empoderamento e de resgate de consciência. Então, quando nós perdemos, ficamos inconscientes ao longo de eras. Agora, nós estamos resgatando essa consciência e trazendo de volta. Essa, para mim, é a maior gentileza que tem. No meu estado vibratório, consciencial, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Estar presente comigo mesmo, consciente de mim. Esse resgate de consciência, para mim, hoje a minha percepção é o maior reflexo da verdadeira expansão de consciência. Tá dando para entender, gente, o que eu tô concluindo, colocando aqui para vocês? Me fala aí. Me dá um joinha, gente, depois da live, se puder, por favor, faz um comentário lá, manda um coração para mim. É relevante para mim. E para o meu engajamento também, tá? O meu trabalho é um trabalho, assim, eu considero um trabalho de formiguinha mesmo, né? Dentro de uma simplicidade e tudo, mas eu considero que eu percebo que tem muitas pessoas, que quando chegam no trabalho falam, puxa vida, tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida e tudo. Eu escolho ser contribuição. Para poder contribuir com mais pessoas poderem ouvir, serem estimuladas a estarem presentes com si mesmo. Gente, eu dou isso aqui de coração. Eu dou isso aqui de coração, do fundo do meu coração. É um tempo que eu tiro, não é brincadeira tirar 1 hora do dia, às vezes até mais, né? Para entregar reflexões e todo esse estímulo. E eu também percebo assim que exponencializa muito para quem acompanha. Na minha própria vida eu percebo energeticamente. Isso é um trabalho de dia, todos os dias, né? A gente vai lá e coloca um tijolo, né? A gente vai edificando, né? Uma construção. O resgate da consciência. Autoconhecimento. Nós perdemos esse contato, né?
conosco mesmos. Nós estamos muito para fora, principalmente agora com essa intensificação toda das redes sociais e tudo. É muita distração. É distração assim, ó, zilhões. É muita distração. Muita coisa chamando o tempo todo para fora, só olhar para fora, só ficar projetando tudo em todos e ser vítima de um monte de coisa. Então, essa forma de agir, esse modus operandi, ele está muito no automático, nessas programações automáticas que nós temos, esse automatismo que nós temos no dia a dia. E à medida que a gente vai tomando consciência e tendo presença de consciência, a gente vai saindo do automatismo, a gente vai percebendo mais, vendo, e a gente vai vendo o volume de automatismo que a gente tem, o quanto que a gente até então está escolhendo ser inconsciente, não quer ver, não quer, né? Não quer saber. São muitas áreas da nossa vida que nós estamos inconscientes. E aí o que acontece? A pessoa, eu não tenho prosperidade, eu não tenho relacionamento, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E aí a pergunta que não quer calar, o quanto que você está consciente de você mesmo? Qual o relacionamento que você já tem com você mesmo? Qual que é a percepção a liberação de escassez interna, a percepção de prosperidade, né, abundância que você tem, tudo com você mesmo, no seu campo. Então, na medida que você vai trabalhando isso, o resto vai acontecendo. E tem as ferramentas. Quantas ferramentas disponíveis de uma simplicidade, mais de uma simplicidade que ninguém acredita, funciona absurdamente. E é com resultado que a gente vai vendo o que é real, o que não é, o que vira, o que não vira, né? Então a questão hoje, né, esse tema dessa gentileza, a gentileza com os nossos pensamentos, nosso estado vibratório, a nossa forma de lidar, de estar trocando energia, vivendo com o outro, com o trabalho, com os nossos negócios, com tudo, todas essas relações. O que eu estou vibrando para o universo? Essa gentileza não quer dizer que você tem que ser bonzinho. Essa gentileza é aquilo que é real, verdadeiro, mais profundo do seu ser. É você aprender em vez de mergulhar no outro lá fora, nas questões lá fora, mergulha dentro de você mesmo e vai buscar aquela joia, sabe? Aquela pedra preciosa que tá lá no fundinho, tá lá escondidinha, tá cheio de matéria em cima, de mágoa, de ressentimento, de ódios, de dores, de vergonha, de menos-valia, sentimento de incapacidade, sabe? Tudo que tá de fracasso, tá debaixo da crença de que eu só fracasso, tá debaixo de tanta coisa, né? Então, pra gente achar essa pedra preciosa, a gente tem que liberar, soltar, né? E tirando as camadas, é faxinão. Se você tem gentileza com você tem, por exemplo, gentileza com sua casa, você não faxina frequentemente, você mantém ali, tá sempre limpando, cuidando, organizando, e tem momentos que você fala, agora é a hora da faxina, você movimenta tudo, limpa tudo, né? Circula energia, a mesma coisa interna, tem que fazer o faxinão, tirar todas essas camadas, liberar todas essas camadas, né? Por isso o Touch Vibration tem sido tão importante. Resgate de fractais agora. Olha que ponto que nós conseguimos chegar, estamos conseguindo em grupo chegar, né, de liberação, de estarmos conectados com o nosso projeto de gentileza pessoal, de encontrarmos essa pedra preciosa que nós somos. Resgatar, fazer o resgate da nossa força, da nossa potência. Então, tudo isso é um processo de faxina.
Estar presente, perceber a hora que dói, a hora que eu sinto a inveja, por quê? A hora que eu sinto a escassez, na hora que eu falo alguma coisa, perceber-se e começar a limpar. O Touch Vibration, ele limpa muitos registros, gente, são toneladas de registros. O Touch, ele vai nessa vida e em outras, ele vai no campo e vai limpando, é maravilhoso. Resgate de fractais, já chega no ponto que eu já tô podendo resgatar esses traumas, tudo tá espalhado no universo afora e de pedaços de mim. Vamos falar grosseiramente, sem ficar muita técnica, com muita forma e estrutura. São partes da minha energia que estão dispersas, de várias formas. E aí eu vou delicadamente, olha que delicadeza que nós conseguimos chegar, eu tô achando o máximo isso. Vou lá resgatar essas energias, trazê-la para o sistema novamente, trazer para mim de volta. E aí eu vou me sentindo uma pessoa mais inteira, eu vou me sentindo uma pessoa funcional. Eu começo a lidar melhor nas minhas relações, ter clareza do que eu escolho, do que eu não escolho para mim. Né? Todos aqueles limites que estavam tão presentes na minha forma de agir, desenvolver, expandir financeiramente, afetivamente, relacionamento, profissional, seja lá o que for. Olha que ponto lindo que nós estamos chegando. Eu convido vocês, né? Quem ainda não fez a inscrição, sábado às 8 da manhã vai ter resgate de fractais. Vem para dentro, liberar tudo isso, liberar trazer para o sistema essa energia que foi dispersa, se tornar um ser integral, mais inteiro. E essa gentileza, então perceba, tem gente, eu sei que o que acontece, a pessoa olha, ela tá numa escassez tão grande. Gente, eu tô fazendo todos esses encontros de sábado num preço extremamente generoso e popular. Ninguém pode dizer o contrário. Então, assim, a pessoa, ela não consegue ter a gentileza com ela mesma de se priorizar. Fala assim, eu vou cuidar de mim, vou fazer um resgate de fractais. Começa a observar a escassez interna. Você tá se escolhendo? Não. Depois não reclama. Aí o universo vem e faz a mesma coisa com você, obviamente. Porque o que você está vibrando, ele vai te trazer mais daquilo. Falta de gentileza. Falta de priorização. E aí depois você não reclama. Eu sou o último da fila. Todo mundo foi, eu não fui. Lá, tá atendendo. A pessoa já tem sucesso, a pessoa tem dinheiro, já conquistou isso, conquistou aquilo, e eu tô no fim da fila. Qual que é a gentileza? De que forma que você está se priorizando? Aí a pessoa vem com aquele velho, eu não tenho o dinheiro. Gente, quando você fala aí, você diz pro seu inconsciente, não posso. Ela tem que ser pobre, ele tem que ser pobre mesmo, não pode ter, ele não quer ter abundância, não quer acessar essa abundância, o rio da vida, o que está fluindo. E eu estou percebendo uma energia geral de escassez, assim, assolando o Brasil, em geral. Fica presente com isso, percebe, faz perguntas, né? Porque isso tudo é uma onda energética, isso tudo está sendo, né? Porque, querendo ou não, você tem que entender o seguinte, que tem um monte de gente aqui dentro do mesmo sistema que está expandindo a sua realidade financeira de uma forma espetacular. Então, se eu estou na escassez, eu estou trazendo à tona a minha crença de escassez. Vão liberar a escassez está dentro, e a gente acaba refletindo. Tá? Então priorize-se, se cuide, seja gentil com você, tá? Resgate fractais sábado às 8 da manhã, faça a sua inscrição, não deixa para a última hora não, tá bom? Eu tive uma experiência incrível, a Isabela aqui,
de resgate fractais, muita potência, muita gratidão, Gigi. Foi um momento muito lindo. Pois é. O que acontece, Isabela? O resgate, a gente sente a potência voltando, a energia retornando. E o efeito disso no dia a dia, é claro, você vai ficando... Um monte de coisa que você não conseguia fazer, que você não conseguia lidar... aquilo tudo fica fácil, você começa a lidar com mais facilidade. Coisas que não conseguiam, tinham barreira, não chegava. Gente, eu tava numa situação que eu queria resolver uma parada aqui minha pessoal, a nível de chácara, de tudo, eu não conseguia resolver. O negócio, puf. Mas custou, viu? Custou. A coisa encaminhar de uma tal forma para eu fazer o que eu queria fazer. Eu tive que lidar, falei, gente, isso tá parecendo até brincadeira, né? Tá parecendo até, parecendo macumba isso, né? São as nossas barreiras, nossas dificuldades. Sempre tá envolvido um monte de pensamento, emoção, escassez, medo e bababá. A gente não quer movimentar a energia, a gente não quer fazer o que tem que fazer muitas vezes. Não quer sair da zona de conforto. Não quer levantar o bumbum da cadeira, né, e resolver. Quer ficar ali na marolinha, só ali na marolinha. Aí vem aquela onda maior, fala, não, deixa passar aqui, tá tão gostoso e tal. Tem hora que até pode ficar um pouquinho, mas o universo, ele começa a olhar e fala assim, epa, como é que é? Não vai pegar a onda maior, não vai expandir não, vai ficar aí só na marolinha? Ah, não vai não. O que ele faz? Ele pega e faz assim, tum. Quando você vê, você tá lá no meio. Gente, quantas vezes isso acontece com a gente? Você fala, não, eu não quero. Gente, quantas vezes eu fui tum. Me mandou, o universo me deu aquela tecada assim, me botou no estilingue e puf, mandou. Eu, igual aqueles filmes de comédia, né? E a gente fala, gente, nós somos muito hilários, nós somos muito ridículos, tem hora. Eu falo, meu pai do céu. A gente vai vendo tanto que a gente gosta de ser pequenininho, tá acostumado a ser pequenininho, quer ficar pequenininho. E aí, né, fala, não quero, igual criancinha, não quero. Ele é tímido. Não quer movimentar a energia, não quer abrir, não quer. Quer ficar só ali no cantinho, na marolinha, né? Vai pra praia e com a água só no tornozelo e olhe lá, entendeu? Tô falando metaforicamente, não tô falando que a gente tem que pular em alto mar e se arriscar fisicamente, não. Isso tudo é energético, né? A onda energética. E a questão é que a praia tá ficando movimentada demais. O mar energético, o plasma tá subindo, tá movimentando. Gente, não dá pra ficar na marolinha mais. Desiste, esquece a marolinha. O negócio agora é alto mar e embarcação e o negócio batendo. Vocês reconhecem isso que eu tô falando ou eu tô falando grego? Sobre escassez, a Isabela falando aqui, outro dia fui no mercado com o coração tranquilo. Pensei não vou falar que tá tudo caro. Ai, pelo amor de Deus, para com isso, sim. Porque já é uma coincidência coletiva, tá no consciente coletivo. Daí, numa determinada sessão, minha energia caiu e senti. Então, o que acontece? Esse negócio de ir pro mercado e as pessoas se juntar nas gôndolas, nos negócios, porque tá muito caro. Eu sempre olhei o seguinte, quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, eu nunca falo que nada tá caro. Eu sempre percebi, nossa, a minha prosperidade agora, ela vai ser cada vez maior. Eu vou ganhar cada vez mais, a minha abundância vai ser cada dia maior. Porque não importa a economia, entende? Você tem que expandir além desses limites, dessas estruturas de programação, entendeu? E aí, o dia que eu entendi que eu tinha que fazer mais,
né? Criar mais, para parar de ficar reclamando de preço das coisas. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter consciência do contexto econômico de uma nação, do planeta. Não é isso. Você ter consciência, a gente sabe o que está rolando. Agora, daí você entrar na vibe da escassez e ficar, tá cara. Então, assim, eu sempre achei que eu sempre objetivei a ter tanto que eu não precisasse de olhar o preço. Que aquilo não me impedisse, né? O preço não seja um empecilho para eu poder entrar no mercado e comprar realmente o que eu escolho comprar. É simples assim. É desenvolver, gente, isso é um processo, né? Tô dando uma dica para vocês. A Isabela aqui, que era das pessoas fazendo compras, parei e pensei, é possível sentir essa energia. A energia da escassez é um negócio, assim, contaminante, né? E fica todo mundo ali nessa vibe, né? Então, nós precisamos expandir e ser gentis conosco. Vamos ter mais autoconsciência, percepção, autoconhecimento. Ser gentil com você mesmo. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Hoje é quinta-feira. Espero poder estar aqui com vocês amanhã, sexta-feira, né? Na última live do Papo Quântico da Gigi da semana, de segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã. Tá? Sábado, Resgate Fractais, às 8 da manhã. Aguardo a sua inscrição. Beijo grande e uma ótima quinta-feira para todo mundo. Com muita gentileza, tá bom? Gentileza começa aqui dentro com você mesma.